Tem gente que entra na sua vida como quem abre uma porta silenciosa. Sorri, acena e você deixa passar. Quando percebe, já está do lado de dentro. E saindo, é que você descobre que nunca soube quem ela era de verdade. Eu conheci a Fabi num aplicativo de encontros. A conversa foi leve, os 2 primeiros encontros foram tranquilos, até ela me convidar para um reencontro do colégio, uma festa de turma, na casa de um ex-colega rico. Eu fui para não deixá-la sozinha, e porque achei que eu devia a essa, já que ela encarou uma noite com os meus amigos. O que eu não sabia é que naquela casa, eu era o único que não sabia o que estava acontecendo. A Fabi dizia ter 28 anos, 4 a mais do que eu. Nosso primeiro encontro foi num barzinho. O segundo, ela topou sair com a minha galera. Meus amigos disseram que ela era gente boa, só meio calada. Depois vi que estavam só sendo educados. Ninguém tinha gostado muito dela. E eu ia entender o motivo. O tal reencontro seria num sábado qualquer, numa casa grande em um condomínio afastado. Não era buffet, não era bar, não era salão. Era a residência de um ex-colega que enriqueceu cedo, segundo a Fabi. Chegamos perto das 9 da noite. Portão com guarita, jardim impecável, casa enorme. Mas não vi carros de luxo, nem música, nem aquela bagunça de festa de ex-aluno. Só gente bem arrumada conversando baixo. Assim que entramos, senti olhares. Não eram curiosos, eram avaliadores. Vários abraços na Fabi, muitos "quanto tempo?" E depois, perguntas para mim que pareciam entrevista de emprego. Você trabalha com o quê? Ganha bem? Mora sozinho? Seus pais são de onde? Eu ria, respondia, tentava ser simpático, mas havia algo fora do lugar. Não tinha música ambiente. Ninguém parecia ter 20 e poucos anos. A maioria estava com cara de 30 e tantos, talvez mais. Comentei com a Fabi. Ela riu, disse, tem gente que envelhece mal. Perguntei do anfitrião, o tal rico. Ela disse que ainda não tinha visto, que estava chegando. Ficamos circulando. Cada grupo a mesma sensação. Perguntas de mais, sorrisos de menos. E por baixo, um desconforto que não dava para explicar. Em dado momento, eu disse que ia ao banheiro. Na verdade, queria respirar. Andei por um corredor longo, passei por quadros que pareciam caros. Entrei no lavabo e travei a porta. Respirei fundo. Mandei mensagem para os meus amigos. Mano, a festa é estranha. Zero música, todo mundo me analisando. Se eu sumir, foi aceita. Eles fizeram piada, claro. Mas eu não estava brincando. A Fabi me mandou. Cadê você? Respondi. No lavabo, já volto. Essa festa tá esquisita, bora sair cedo? Ela. Por quê? Eu. As pessoas. O clima. Quando saí, tinha um cara esperando a vez. Mais novo que os outros, com a expressão cansada. Ele encostou o ombro na parede e falou num tom baixo, sem me encarar. Você devia ir embora. Eu travei. Como assim? Ele suspirou. O nome dela não é esse. E isso aqui não é reencontro de escola. Meu estômago virou. Como você sabe? Porque eu já vi essa história antes. Disse, seco. Se você confia em mim, vá embora agora. Sem discutir, sem aviso. Antes que eu perguntasse mais, ele entrou no lavabo e fechou a porta. Voltei pelo corredor com as pernas bambas. As conversas pareciam ter ficado mais baixas. A Fabi estava do outro lado da sala, conversando com uma mulher mais velha. Por impulso, caminhei direto até a porta. Ninguém tentou me segurar, mas eu sentia olhares nas costas, como se estivessem medindo o meu passo. Lá fora, respirei ar de verdade. Peguei o celular, abri a conversa com a Fabi. Ela perguntou, onde você está? Respondi a mensagem, precisei sair, depois te falo. E bloqueei. Eu não ia discutir por mensagem. No carro, a cabeça fervendo, aquela frase martelando, o nome dela não é esse. Cheguei em casa e fiz o que dava para fazer. Busca reversa pelo número dela em aplicativos comuns e uma vasculhada básica nas redes com foto e detalhes que eu lembrava. O nome que apareceu em associação ao número não era Fabi, era outro, Clara. A foto do cadastro, nenhuma. E o endereço onde eu sempre a buscava, pensei eu, agora pareceu óbvio. Ela sempre já estava no portão, esperando.
Eu nunca tinha visto de onde, de fato, ela saía. Deitei, mas não dormi. No dia seguinte, mensagens da minha turma. Mano, aquilo foi cilada. Um deles conseguiu achar o perfil do anfitrião em rede social antiga. A foto era de anos atrás, a casa tinha sido vendida e o dono atual era outro. Ou seja, a história do ex-colega rico não batia. A Fabi ou Clara me mandou mensagem de manhã. Você saiu de fininho? Foi feio. Eu só respondi. Quem é você? Silêncio. Depois, exagero seu. Quer se ver hoje? Bloqueei de novo. E foi aí que eu respirei aliviado. Por uns 5 segundos. No meio da tarde, saí para almoçar num restaurante simples perto de casa. Sentei, pedi um prato feito, tentei não pensar. A TV do lugar passava notícias sem som. Eu me forcei a comer. Quando levantei para pagar, toque no meu ombro. Virei. Era o cara do lavabo, mesma expressão cansada. Fez o que eu falei? Ele perguntou. Saí, mas o que é aquilo? Respondi. Ele olhou para os lados, baixou a voz. Gente que caça vulnerável. Falam de reencontro, falam de networking, puxam teu perfil, te medem. Alguns vão por grana, outros por coisa pior. O truque é sempre o mesmo. A pessoa que te leva mentiu o básico. Por que você me avisou? Perguntei para ele. Porque um dia ninguém me avisou. E saiu antes que eu perguntasse mais. Nem me deu nome, nem pediu nada. Só foi embora. Fiquei com a sensação de ter tropeçado num buraco que eu nunca ia ver o fundo. Chegando em casa, decidi contar para os meus amigos tudo, sem florear. A reação foi unânime. Você teve sorte. Um deles, mais cético, disse que eu podia estar paranoico, que talvez fosse só uma festa estranha. Pode ser. Mas o que eu senti não foi estranheza, foi intenção. Nos dias seguintes, nenhuma notícia da Fabi. Depois, do nada, uma mensagem de número desconhecido. Você acredita em tudo que te falam? Sem foto, sem nome. Apaguei, bloqueei. E foi isso. Às vezes fico pensando, se eu tivesse insistido para ficar naquela casa, se eu tivesse ido conhecer o anfitrião, se eu tivesse voltado para o salão depois do aviso no corredor, como terminaria essa história? Eu não tenho a resposta. Eu só sei reconhecer sinais agora. Grupos que te cercam com perguntas invasivas, anfitriões que nunca aparecem, festas de turma sem música, sem pauta, sem alegria e principalmente gente que muda o nome e a própria história como quem troca de casaco. Tem quem ache que eu exagerei. Pode ser, mas exagero é o que separa desconforto de tragédia, quando tudo o que você tem é um pressentimento e uma saída aberta. Se um dia você estiver num lugar onde todo mundo te observa, como se avaliasse etiqueta de produto, lembra do que eu vou dizer agora. Ninguém precisa de você num lugar assim. Se perceber que não faz sentido, vai embora, sem pedir licença. Se esse relato te fez pensar 2 vezes antes de aceitar convites sem dono, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Qual foi o sinal mais estranho que você já ignorou e não devia? Porque às vezes a única coisa entre você e o perigo é a porta já destrancada.